Nós estamos... nós estamos com problemas, nós estamos com uma dor, e a gente demora para buscar a ajuda correta. A gente fica dando volta, a gente fica, né? Às vezes até passando dias com aquela dor e não busca quem é o especialista para sarar aquela dor. No caso, quando a gente trata de vida, o especialista em vida é Deus. É Ele que fez a vida, é Ele que criou a vida. E a gente só resolve buscar a Deus em última circunstância, muitas vezes. Às vezes a gente busca no nosso próprio braço, a gente busca no mundo, a gente busca, enfim, diversas coisas e, por último, busca Cristo. E quando a gente busca Cristo e clama pela ajuda dele, a gente ainda fica se segurando para sentar naquela cadeira de dentista, abrir a boca e deixar Deus agir, né? Nós não permitimos que ele mexa no nosso sofrimento, né? Quando a gente vai num dentista, a gente abre a boca e deixa ele trabalhar. Por que com Deus a gente faz diferente? Muitas vezes a gente acaba falando parcialmente o nosso problema, não expondo tudo, ou quando a gente consegue para Jesus expor todo o nosso problema, a gente não consegue deixar ele trabalhar. Porque para ele trabalhar, ele precisa que a gente abra a boca, que a gente colabore, né? Como é difícil para a gente deitar na cadeira de Deus, expor o nosso problema e deixar ele resolver sem a gente se meter no serviço dele. O texto que me levou a pensar nisso foi Romanos 11, do 34 ao 35, que fala assim, ó: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Muitas vezes a gente age como se a gente tivesse dado conselho para o Senhor para ele criar o mundo, né? Muitas vezes a gente age porque ele criou tudo antes da gente estar aqui. Aí quando a gente está aqui, a gente quer dar conselho para Deus para ele fazer alguma coisa, né? Então a reflexão que eu trago hoje é que como é importante a gente se colocar dentro da nossa humanidade e deixar Deus trabalhar. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 14 a 16, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aí a gente tem uma solução. Quando nós estamos com um problema e nós estamos caminhando com Cristo, nós temos a mente de Cristo. E nós temos acesso a Ele para resolver esse problema simplesmente, sem precisar ficar batendo a cabeça na parede. Mas tudo isso é necessário muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês lembram da história do cego de Jericó? A história está lá em João, capítulo 9, e fala que Jesus cuspiu na terra e fez na terra um lodinho e untou os olhos do cego e disse: vai e vai te lavar no tanque de Siloé. Se a gente ficar pensando, se o cego de repente falasse: ah, Jesus, credo, lodo no meu olho, bicho, sujeira, não, por que eu vou nesse tanque? Por que eu não posso ir naquela torneira? Tem torneira em casa. Se ele ficasse questionando, se ele ficasse, ô Jesus, não é melhor botar uma argila? Não é melhor? Ele não ia ter o milagre dele. O cego, ele só teve o milagre dele porque ele confiou. E ele confiou cegamente. Porque ele não sabia que era Jesus. Ele não viu, ele era cego. As pessoas disseram para ele ali, ele ouviu um burburinho de que era Jesus, Jesus chegou para ele, ele fez o pedido. E ele confiou que aquela pessoa colocando lama no olho dele era quem ia curar ele.
e os olhos dele foram abertos. Quando eu estava na cadeira do dentista, voltando para a história do dentista, eu lembro que eu não questionei nada. Eu só deixei o dentista trabalhar, porque a dor era muito intensa. E eu também, como disse no começo, eu não entendo nada de dente. O que eu ia falar para aquele dentista? E assim que ele terminou o serviço, eu percebi que ele tinha arrancado um dente. E aquilo me doeu muito. Eu chorei muito. Até estava lembrando esses dias que o meu avô costumava dizer que os dentes são como um colar de pérola, né? Então eu chorava porque aquele dente para mim era precioso demais. Eu falava, meu Deus do céu, era um dente mais de trás, assim, não era da frente, né? Mas eu chorei demais por causa daquilo, porque para mim o dente era precioso. E chorei também porque estava doendo para burro. E fiquei muito brava com o médico, porque com o dentista, né? Porque eu ficava pensando, poxa, ele não podia ter feito outra coisa. Tem tanto tratamento, né? Tem tanta coisa que ele poderia ter feito, ele poderia ter passado um remédio, ele poderia ter feito alguma coisa. Ele foi lá e arrancou meu dente. E o pior, nem me falou nada. Ele não falou, posso arrancar. Ele simplesmente foi lá e arrancou. Nossa, na hora eu fiquei muito brava. Vim para casa chorando. Xinguei o dentista, pensei que o serviço dele tinha ficado uma porcaria, xinguei o motivo que eu tinha quebrado o dente, xinguei toda aquela situação. Eu fiquei muito brava. Eu queria achar um culpado. E com Deus, às vezes, a gente faz a mesma coisa, não é verdade? Com Deus, às vezes, a gente faz a mesma coisa. A gente suplica para que Ele tire a nossa dor, para que Ele conserte o nosso caminho, e aí, na hora que dói, a gente xinga Ele. A gente questiona, a gente fica bravo. Quando Ele mexe, quando Ele aperta, porque a gente não quer daquele jeito, a gente quer do nosso jeito. E eu conheço gente que fala, Deus, eu não aguento mais essa vida, me ajuda. Mas aí, quando Deus olha e fala, não aguento, peraí, filho, eu vou te ajudar. E começa a mexer as coisas, a pessoa fica brava. Fala, não, Deus, mas peraí. Eu falei que eu não aguentava mais a minha vida e tu me deixou desempregado, tirou o meu emprego. Poxa, né? No caso dos adolescentes, me mudou de escola, fez a minha amiga morar longe. Quantas vezes a gente fica questionando Deus por alguma situação que ele moveu e que a gente não gostou? Porque na hora é complicado, a gente não entende, porque quem pode entender a mente do Senhor? Muitas vezes eu oro pedindo a Deus para que Ele me ajudar, para que Ele me ajude, e parece que a coisa piora. Vocês já sentiram isso? Já sentiram que às vezes você ora para Deus, para que Deus ajude a melhorar o negócio, parece que a coisa desanda? Pois é, tem um louvor da Hillsong Brasil que canta assim: faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Para quem não sabe, vinho novo é o suco da uva. E para fazer vinho novo, tem que apertar a uva, tem que movimentar a uva, tem que pressionar. Eu cantei muito esse louvor, porque eu queria que Deus mudasse a minha vida, muitas vezes. Mas aí, quando Deus começava a pisar para tirar o suco, eu falava, Senhor, para, tá doendo demais, para. E quantas vezes eu atrasei o agir de Deus na minha vida por causa disso. A música fala assim, ó, eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender para confiar. A gente canta isso, mas a gente não vive isso, porque a gente quer entender o que o Senhor está fazendo, a gente quer mudar as coisas que Ele está fazendo, a gente quer que Ele faça, mas que Ele faça do nosso jeito. E muitas vezes não, eu posso afirmar com certeza, Deus é 100% confiável. Tudo o que Ele faz, a gente pode ter certeza de que vai dar certo, mesmo que doa naquele momento. A nossa fé, às vezes, é muito pequena. E é duro isso, mas é a verdade. A gente se entrega, se rende, fala isso, mas questiona.
Só que Deus não é o dentista que coloca remedinho. Ele vai lá e arranca o dente. Se você está com uma dor, se você está com um problema, Deus não vai botar um band-aid. Deus vai solucionar o teu problema. E muitas vezes a solução do problema, na hora, machuca. Mas eu digo para vocês que assim, ó, eu arranquei esse dente quando eu tinha 20 anos. E aí, quase 20 anos depois, eu não sou tão novinha assim, quase 20 anos depois, eu fui no dentista de novo. Achei que meus dentes estavam encavalando, achei que eu tinha que colocar um aparelho. Eu fui no dentista antes, tá, gente? Eu vou no dentista todo ano, mas eu fui no dentista para colocar um aparelho. Cheguei lá e falei, ó, eu acho que tá na hora de eu botar um aparelho. E o dentista olhou e falou, olha, você tem sorte, porque a tua arcada dentária de cima é menor do que a de baixo. E os teus dentes de cima só desceram todos, o siso e tudo mais, porque você teve que arrancar um dente algum tempo atrás. E ele deu espaço para os outros. Se você não tivesse feito isso, hoje eu teria que fazer uma cirurgia no teu maxilar, para poder botar tudo no lugar. E aí eu fiquei pensando como Deus faz tudo perfeito. Imagina que eu teria que fazer uma cirurgia no maxilar, ficar anos usando o aparelho, quando ele lá atrás tirou um dentinho, que eu fiquei pé da vida na hora. Aquele dente abriu espaço para que a minha boca não precisasse de cirurgia. Glória a Deus por isso. Deus pode mover a nossa vida, pode mexer, pode esmagar, pode fazer doer, mas a dor é parte de um processo correto e vitorioso, que no final ele tem o melhor para a gente. Ele é o especialista, ele sabe cuidar da nossa vida. Então a gente pode confiar nele e deixar ele trabalhar, mesmo que a gente não entenda. A gente só tem que ter a certeza de que ele está fazendo. E como é que a gente tem a certeza de que ele está fazendo? Intimidade com Deus. Oração, jejum, lendo a Bíblia. Porque só com a intimidade com Deus é que a gente pode entender o caminho. Senão a gente fica perdido. O nosso manual, o nosso Waze é a Bíblia. Sem ele, a gente não vai para lugar nenhum. E só com ele a gente entende o que Deus quer para nós. E isso tudo depende da nossa fé, da nossa confiança em Deus e de nós nos rendermos para que ele possa trabalhar. Vocês estão me ouvindo? Apareceu aqui um sinal de que eu caí. Tudo certo? Bom, é difícil a gente expor os nossos problemas, é difícil a gente deixar alguém que, afinal de contas, a gente não vê, né? Porque a gente não vê Deus. E é difícil deixar essa pessoa entrar na nossa vida e mudar a vida completamente. Mas a fé é a firme certeza de que, mesmo não vendo, ele é quem resolve, ele é quem cura e ele é quem batalha por nós. A gente só tem que parar de se meter nesse processo e deixar ele, que é especialista, trabalhar. Um evangelista americano chamado Bill John disse uma vez assim: para você experimentar a paz que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão do seu direito de entender. Então, a gente quer ficar entendendo cada passo. E isso, eu tive uma experiência há uns dias atrás, que eu vou contar para vocês, que foi o seguinte: meu marido, ele trabalha com telhados, ele faz colocação ele trabalha com alumínio e vidro, né? Faz janela, porta, telhado, enfim.
E aí, essa semana passada, ele estava sem ajudante. E não consegue fazer as coisas sozinho, né? Precisa ter alguém ajudando lá. E eu fui, me meti lá e fui, sem entender nada, porque eu nunca mexi com esse negócio na minha vida. Mas fui lá para ajudar ele, né? E eu queria saber tudo o que ele estava fazendo. Ele falava assim, ó, amor, vou agora, a gente vai subir uma telha e você sobe, não, tinha uma viga, né? Você sobe aqui na viga que eu vou te jogar a corda. E eu falava, tá, mas para quê? O que eu vou fazer com essa corda? Ele parou, me olhou e falou assim, o que você quer saber o que você vai fazer com essa corda? Quando você chegar lá em cima e pegar a corda, eu te explico. Eu falava, não, mas é que fica muito mais fácil eu saber, porque daí eu sabendo, eu já sei, eu já vou adiantando. E ele falou assim, ó, duas coisas. Primeira, se eu te explicar tudo o que vai acontecer, antes de chegar no final do processo, você já vai ter mudado tudo. Então, deixa comigo, porque eu sei o que eu estou fazendo. E, em segundo lugar, às vezes eu posso mudar as coisas no meio do caminho. A minha intenção é fazer assim, mas aí se de repente chegar lá em cima, eu ver que é melhor fazer de outro jeito, eu vou fazer de outro jeito. E nisso Deus falou fortemente comigo. Como às vezes a gente quer saber tudo, do começo ao fim, mas ele não mostra pra gente tudo, do começo ao fim, porque isso, a nossa vida não pode ser dessa maneira. Senhor, mostra o caminho inteiro, que eu quero já saber. O final a gente sabe, a gente é vencedor, ponto. O processo vai depender de muita coisa. O processo depende de pessoas que estão à nossa volta, de nós mesmos, né? E Deus deu o nosso livre-arbítrio. Ele deu para nós, para que a gente decida se a gente quer fazer ou não. Só que a gente sabe que ou a gente faz do jeito dele, ou não vai dar certo, né? E é isso que eu aprendi aquele dia com meu marido. Ou eu fazia o que ele me explicava, passo a passo, ou o negócio não ia sair, porque eu não sabia fazer. Eu vou dizer para vocês que, assim, os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. A mente do Senhor é algo que a gente não consegue nem um trisquinho compreender. Por isso que a gente tem que abrir mão de entender e seguir passo a passo o que ele vai nos explicando. Deus não nos dá sabedoria para que a gente entenda, porque também senão acho que a nossa cabeça ia explodir. Mas a gente crê na Bíblia. E a Bíblia fala lá que a gente tem que confiar nele. Lá existem mais de 8.000 promessas. A palavra de Deus é verdade. Ele é fiel para cumprir cada uma dela. E ele nos ama. A matemática está certa. Se ele nos ama, se ele sabe de tudo, se ele já é vencedor, a gente não precisa seguir por nenhum outro caminho. Se, em algum momento da sua vida, você achar que você vai se arrepender de confiar em Deus, se lá no fundo você achar que seguir por um outro caminho vai ser melhor, eu vou te dizer que isso não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Isso vem de Satanás. Então, na hora que esse pensamento vir, já expulsa ele fora, já manda ele embora, já fala que Satanás, você não tem lugar nesse coraçãozinho. Porque é Satanás que coloca na nossa cabeça coisas como: você não merece, você não é capaz, Deus não vai fazer isso por você. Satanás coloca esse tipo de pensamento, de desconfiar das coisas, de não confiar em Deus. Será que ele vai fazer mesmo? Mas ele está demorando tanto, acho que ele desistiu. Isso não vem de Deus. Deus faz. Então, o conselho de hoje é: ore e leia a Bíblia. E por final, eu vou te dizer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Senhor governa, Salvador não deixa na mão. Cristo vai governar a sua vida e não vai te deixar na mão. E você vai experimentar a fé que excede todo o entendimento. Amém?
Era o que eu tinha para dizer hoje para vocês.